Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Deste dia 25 de fevereiro de 2021, nós estamos na primeira semana da Quaresma, né? Cor litúrgica é a roxa e o santo do dia é Santa Walburga, tá? Muito bem. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração dedicada a São José, devido ao ano extraordinário dele. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Tá certo? Nessa quaresma, mas assim, o pitaco, né? Sempre faço uma observação. Então, já estamos chegando no final do mês de fevereiro. Vou fazer uma indicação de estudo para o período quaresmal, caso tenha interesse, tá? Mas eu, falar bem a verdade, vamos recordar os temas de oração do mês de fevereiro, que já está chegando ao seu fim, né? Dia 28 já termina. Desculpa. Primeiro, a CNBB, Igreja do Brasil, define para o mês de fevereiro dedicado à Sagrada Família. Mês que vem vai ser um mês dedicado inteirinho a São José, até por conta da data, dia 19 de março, tá? Que é dia dele. Mas tem São José Operário, dia 1º de maio, né? Então, São José, ele tem duas datas durante o calendário, mas a principal é 19 de março, tá? Dia 1º de maio, apesar de ser feriado, se tornou mais um feriado sindical do que propriamente dedicado a São José Operário, né? E sem contar que existem mais datas dedicadas a Nossa Senhora do que a São José. Então, para o mês de fevereiro, né, dedicação à Sagrada Família. A rede mundial de oração do Papa, que ele sempre define uma data, um tema, para o mês, definiu para este mês de fevereiro rezarmos para todas as mulheres que padecem e sofrem com a violência doméstica, violência em casa, que tem companheiros, maridos, às vezes não necessariamente companheiros, né, conjugais, mas até o pai, irmãos, primos, cunhados, etc., que promovem violência. Então, as vítimas, as mulheres, merecem toda a nossa atenção para este mês de fevereiro ainda, tá? Mas a gente sempre tem que rezar por elas. Bem, agora as orações que eu sempre peço, né? Para o padre Marlon Múcio continuar na sua cruz, né, da sua doença rara. Padre Ronei está fazendo tratamento de câncer e tantos outros padres que estão doentes. Recentemente, acho que foi, não sei se foi segunda-feira, não sei quando, bem próximo aí, faleceu o bispo de Foz do Iguaçu, né, com 80 anos de idade. Acho que o caso dele não foi coronavírus, foi câncer. Ele estava batalhando contra um câncer. Então, a diocese, não sei se é a diocese ou a arquidiocese de Foz do Iguaçu, está em luto, né? Bom, notícias sobre Dom Peruso, acredito que esteja bem. A arquidiocese não lançou nenhuma nota, na verdade eu não vi, pra falar bem a verdade. Então eu não sei, mas vamos rezar nesse sentido aqui da arquidiocese de Curitiba, nosso arcebispo. E para vocês também que estão padecendo aí de falta de bispo, ou que o bispo está com uma saúde debilitada, né? Dom Fernando Saburido, da Arquidiocese de Olinda e Recife, né? Também estava com Covid, não sei em que pé que está a doença dele, mas vamos rezar por todos. E rezando por todos os internados devido ao coronavírus, tá? E os parentes que perderam seus entes queridos. Rezando ainda por Manaus, que a situação está mais do que crítica, porque lá é um sintoma, né? É um sintoma do descaso. Começou a faltar oxigênio, fez a população pagar caro por cilindros de oxigênio que duram no máximo entre 4 a 6 horas, e agora não tem analgésico, não tem um anestésico, medicamento anestésico para dar para quem está entubado. Agora tem que prender todo mundo na maca. Meu Deus, eu tô me sentindo na Idade Média vendo uma notícia dessa, gente. Uma tortura. Você não pode entubar uma pessoa sem o anestésico, né? Meu Deus. Ainda machuca mais, Ixi, não quero nem pensar nisso. Então vamos rezar por conta dessas situações, tá? Então, vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo
esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje, Esther, capítulo 4, versículo 17. Bom, aqui está 17N e vai até o HH, né? É bom fazer a leitura de todo o 17, do versículo 17 todo, né? Então vamos lá. Naqueles dias, na rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com seus servos, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito. Vem meu socorro, pois estou só, não tenho outro defensor fora de ti. Senhor, pois eu mesmo me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria, nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 137, com o refrão: Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor de minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Estenderei o vosso braço em meu auxílio, e haverei de me salvar com vossa destra. Completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e, desculpa, vamos recordar o evangelho desse domingo, primeiro domingo da quaresma. Foi Marcos 1, versículos 12 a 15, quando Jesus é tentado no deserto. João Batista é preso, Jesus fica no deserto 40 dias, né? Faz seu jejum, faz suas orações, depois João Batista é preso. Após isso, Jesus começa a sua vida pública. Mas uma versão mais curta do que aquela em que Jesus tem um embate com o demônio, né? Uma observação aqui. Ontem, se não me engano, deixa eu só dar uma verificada. Não sei se foi ontem ou se foi na quarta-feira. Só um momentinho. Jesus ensina a rezarmos o Pai Nosso, né? Não é na quarta-feira, foi na terça-feira. Jesus ensina, no Evangelho de terça, Jesus ensina a rezarmos o Pai Nosso. Na quarta-feira, as pessoas pedem um sinal, que os fariseus não creem. Aliás, acham que Jesus é quem, né?
tem um misto de inveja, de raiva, de incômodo com relação a Jesus e perguntam e pedem um sinal. Só que Jesus já tinha dado muitos sinais, né? Curou um monte de gente. Tava para quem quiser ver e ouvir. E Jesus se irrita e fala: o único sinal que será dado vai ser o de Jonas, e todos vós serão julgados, né, pelos ninivitas, pela rainha do sul, que também se consultou com Salomão, né, acreditou, veio de longe, né, para conhecer a sabedoria de Salomão, a rainha do sul, e os ninivitas, por conta do profeta Jonas, que se arrependeram e se converteram diante da palavra e ânimo de Jonas, que cruzou a cidade em um dia, ao invés de 3. Porque não era Jonas falando, era a graça de Deus ribombando, né? É que Deus precisava do corpo, precisava do instrumento chamado Jonas, né? E aqui nós vemos na primeira leitura a rainha Esther, que foi transformada em rainha, mas ela é a, digamos assim, como cativa, né, um povo cativo do rei, que agora não me recordo que rei estrangeiro que dominou os hebreus, os judeus, ela pede por Deus Todo-Poderoso para ela e para o povo dela. Né? Ela não pede só para ela pede para o povo também, e ela faz jejum. Tem uma parte, eu lembro desse livro, ela tem uma parte que ela se veste de saco, coloca sujeira na cabeça, se imola para Deus, né? Pede, por favor, nos ajude, porque além de eu estar sozinha, meu povo corre o perigo de ser exterminado. E ela tem a coragem de depois, se você acompanhar depois os capítulos e versículos após dessa leitura, ela pede uma audiência com o rei, e o rei se agrada muito dela, né? Não sei se tem a preferida, mas o rei se agrada com a beleza de Esther. Ouve-a, ela tem um inimigo dentro do palácio, dando um spoiler, né? Ela consegue derrotar esse inimigo, inclusive. Né? Então ela fez uma oração de súplica, de choro, de desespero. O momento quaresmal é um momento mesmo de orações mais profundas, de solicitações mais daquilo que atinge o coração de Deus. Então o que a gente precisa melhorar na oração? Não é, eu quero casar, eu quero uma casa, eu quero um emprego. Não. Quer dizer, você pode pedir, mas esse período quaresmal é um período de penitência. Senhor, mostra para mim o que eu preciso mudar nesse ano. Certo? Que a gente não seja assim, de olhos vendados, depois que recrimina, né? Faz tudo que tem. Por exemplo, desculpa, eu vou pegar o lance do BBB, que infelizmente eu tô pegando umas rebarbas. Eu não tô assistindo, mas devido a ser tão polêmico a coisa, o número de votações foi tão expressivo que infelizmente e alguns programas estão falando muito e eu acabo absorvendo por rebarba. A moça que saiu agora saiu com a maior taxa de rejeição de todos os Big Brothers do mundo. Não é nem Brasil, é nível mundial. 99,17, né? Vai ser o apelido novo da guria lá, que por acaso, e não por acaso, é aqui de Curitiba. Aí hoje estava totalmente sem graça, né? Porque acho que alguém falou que ela exagerou na coisa. A próxima é a tal da Lumena, que pelo menos com 80% vai. Que era uma trindade ruim lá, um trio bem ruim que tinha lá. O anterior, que já saiu, o amiguinho delas, né? Saiu com 98 e alguma coisa. Já foi grande a coisa. E o cara... Então, aí que eu vou fazer o apontamento. Passou por uma entrevista, né, num programa matutino lá da Ana Maria. A moça hoje estava envergonhada, dava para ver que estava totalmente sem graça, mas mesmo assim na defensiva. O outro não aceitou, não digeriu direito, mas também não aceitou que errou, né? Acontece. Misericórdia, Senhor, acontece. Porque a pessoa está tão cega de si mesma que ela não quer admitir que está errada. Então, não podemos também criticar essas pessoas, porque é aquilo que o Papa Francisco fala dos presidiários, né? Por que ele está preso e não eu? Entendeu? As pessoas que se incomodaram com essas pessoas, eu não sei o que elas fizeram lá. Eu não sei, não acompanhei, mas foi feio, diz que foi feio. Eu acredito que foi uma situação bem assim de egoísmo, de imaturidade,
de fazer o outro de ridículo, né? Deve ser tipo um bullying. Provavelmente foi uma infantilidade de todas as partes, mostrando a coisa ampliou na maldade, né? É o Big Brother da maldade esse ano. Vamos ver o que resta agora, né? Porque agora estão saindo um por um. Mas até que ponto nós somos malvados também, conosco e com os outros? Entendeu? Então, esses 99,17% de pessoas têm que entender também que não é só a menina que está errada. Entendeu? Alguma coisa fez com que talvez desse um gatilho, pô, mas essa pessoa me lembra aquela cunhada, aquele cunhado, aquele colega falso, aquele falso amigo, entendeu? Deve lembrar alguém. Mas no fundo, quando a gente enxerga uma coisa, um detalhe no próximo, é porque nós também somos falhos, nós também carregamos um pouco daquilo. Desculpa falar, mas é verdade. A gente só enxerga aquilo que nos pertence, aquilo que faz parte da gente, nem que seja 1%, que está latente, não está exatamente aflorado, entendeu? Mas pode aflorar. É só uma dica, não sou psicóloga, tudo, só estou dando um parecer, né? Só estou usando um exemplo mundano aí. Então, como que nós devemos fazer a oração? Não quero resposta. Eu mesmo tenho que fazer a minha pergunta e resposta. Você tem que fazer a sua, certo? Depois no Evangelho, vamos partir para o Evangelho desta quinta-feira. O Evangelho Mateus 7, Jesus é claro, pedi e vos será dado. Aqui é uma promessa. Tem uma ação e uma promessa. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Tá? Pedi. Então, pedi em oração. Lá no final, eu quero fazer um apontamento. Quem de vós dá a seu filho uma pedra quando ele pede um pão, ou uma cobra quando ele pede um peixe? Olha só. Aí eu tenho que falar um negócio que, infelizmente, as pessoas estão dando cobra no lugar de peixe e pedra no lugar de pão. Para os filhos. Né? E aí eu vou falar de um vídeo que deu uma circulada no Instagram, porque eu vejo muito o Instagram, né? O Facebook eu até não vejo muito. Mas, o pai, inclusive isso até foi propaganda de material escolar há uns anos atrás. Eu achei de mau gosto, inclusive, naquela época. O que era? Bom, o vídeo que rolou nas redes sociais é um pai gravando, deixando a menina na escola, nesse período de pandemia. Não sei que região que foi, porque não são todas as escolas, né, não são todas as prefeituras e estados, né, que já autorizaram a ida dos alunos. Aqui é aos poucos, é os pais que decidem se vai ser misto é assim, um período em sala, outra parte em casa, ou inteiramente virtual, tá? Não pode ser integralmente em sala, tem que fazer revezamento. E aí, então, o vídeo não é aqui da minha cidade. O pai gravando, deixou a menininha, acho que tinha, 6 aninhos, falando pra menina, tchau, filha, graças a Deus, abençoado seja Deus, que eu me livrei dela. Tipo, falando isso, me livrei dela, tô deixando ela na escola. A menina tava totalmente sem graça, gente, no vídeo. Que ela ouviu o que o pai falou. Isso, olha, isso tem 2 nomes. Primeiro é humilhar o próprio filho em público, na frente da escola, porque o cara saiu a plenos pulmões gritando, graças a Deus que tô deixando a menina aqui na escola, porque eu não aguentava mais ela em casa. Não foi com essas palavras, mas o sentido era esse, o cara gritando de alegria, do carro, né, ele tinha levado de carro a menina e falando isso, e a menina totalmente sem graça, entrando na escola, olhando para trás e tipo, o que é isso, entendeu? E é bullying, dentro de casa. Então, a propaganda que tinha no material escolar, de caderno, era assim, começou o período de volta às aulas, aí entrou umas crianças na van, dentro de um condomínio, saiu a van, no que saiu a van escolar, os pais dentro de casa soltando balão, confete, serpentina, porque tinham se livrado dos filhos. E essa era a propaganda. Mas o negócio não durou muito tempo, não ficou uma semana no ar, porque ficou feio. Aí eu vou dizer o seguinte, isso é uma realidade. Não pense você que tem gente que ama os filhos. Tem gente que diz que ama, mas humilha. Depois não sabe por que acontece situações nefastas do adolescente chutar o pai, chutar a mãe, dar facada, tiro e bomba. De morte mesmo. Certo?
Não é só a roupinha, uma mochilinha da Frozen, não é isso que a criança quer, por mais que ela peça. Ela quer um pouco, né? Você tem que ter respeito também pelos teus filhos. Não fazer humilhação virando meme ridículo na internet. Eu achei muito feio essa atitude do pai. Um babaca. E isso é da cobra no lugar de peixe. Então, Jesus está dizendo, até os maus amam seus filhos. Até pessoas ruins de coração amam seus filhos, de sangue. Ou aqueles afetos, né, se a pessoa não tem filhos, mas ama os afetos, a ponto de dar as melhores coisas para os próximos. O resto que se dane. Se eu tiver que pisar na cabeça de um, eu piso, só para poder o quê? Dar o melhor para o meu filho. Isso acontece? Claro que acontece. Na verdade, seria o lógico. Mas o que estamos vendo são pessoas que estão fazendo isso até pior com seus próprios filhos e pessoas próximas. Se você não viu, que bom que você não viu isso, mas eu cheguei a ver por acaso dentro do Instagram, que é um daqueles que, quando eu vou fazer busca de perfil, ou busca de assunto, ou qualquer coisa assim, na lupinha, né, do Instagram, aparecem uns trem daquele. Por quê? Porque eu já puxei alguns vídeos meio estranhos também, né? Aí a inteligência artificial entende que eu gosto daquele tipo de coisa. Só que aí vem vem cada história que dói na alma. Eu sei que é mexer em feridas, né? Recentemente, meu pai é falecido, mas recentemente veio uma situação que tem me não é atormentado, mas sempre vem recorrente. Por mais que a gente esconda debaixo do tapete a sujeira, a dor, a ferida, ela volta, porque na verdade eu preciso resolver, assim como você também deve resolver algumas coisas com seus pais, irmãos também. Né? Não vou citar a situação, mas é uma coisa que, tipo, pra ele achou que não era nada, mas foi uma coisa que me marcou muito. Inclusive, eu lembro até o ano. Eu sou péssima gente, eu sou péssima para fazer conta, péssima para fazer número. Eu tô com 46 anos. Eu sou ótima na parte de falar não, mas assim, escrever, discorrer coisas, preparar a aula, tal, parte de escrita, pesquisa. Mas parte de número, eu sou uma negação total. Eu não sei fazer, por exemplo, a pessoa nasceu em 1930, não sei quantos anos a pessoa tem em 2021. Eu sou péssima, horrorosa para isso, né? Mas eu lembro certinho o ano que foi uma situação bem traumática para mim, que marcou o resto da minha vida, marca até hoje. O pai já morreu e tudo, e eu tô aí ainda. Foi no ano de 82, bem na Copa do Mundo. Inclusive o Brasil perdeu, teve um jogo, inclusive, o Brasil perdeu, não me lembro, agora eu não lembro quem que era o time, mas foi na Copa de 82, do Zico, do Falcão, aquele que morreu lá, o irmão do Raí, o Dr. Sócrates, lá, foi uma das melhores seleções, aquela seleção brasileira tinha que ter ganho a Copa, foi uma das melhores seleções do Brasil. Assim, depois da década da Copa de 70 de Pelé, aquela era a melhor seleção brasileira de futebol que tinha. E perdeu. Foi no México. Foi México? Não, onde é que foi? Foi no México, né? Ah, eu não lembro. Eu só sei que foi na Copa de 82. O negócio. Foi horrível. E era dia de jogo. Eu voltei para casa chorando com o pai. Né, não vou, como eu falei, não vou explicar, mas foi uma coisa muito frustrante e muito humilhante. Não foi de má fé, mas infelizmente pisaram na bola comigo, só isso. Sei que não foi de má fé. Não foi que nem esse pai que deliberadamente está sendo ignorante. Deliberadamente. Meu pai foi ignorante por, sei lá, por inconsciência. Por quê? Se deixou levar, perdeu hora, tá? Entendeu? Ficou lá, tipo, se deixou levar por uma conversa boa com alguém, entendeu? Por isso que é preciso cuidar com os sentidos. Não dar vazão muito para as coisas assim do tipo desregramento sexual, desregramento da fofoca, porque às vezes você perde o horário e você está cuidando de uma criança, de uma pessoa de idade, você esquece do seu compromisso principal, deixa para trás, a pessoa está lá passando fome, né? Às vezes caiu, precisa de ajuda, e você tá lá batendo perna, fazendo uma M grande por aí, falando mal dos outros, fazendo desregramento sexual, bebendo, dane-se tua família, entendeu? Então, veja bem,
Jesus está dizendo que até os maus tratam bem os próximos. Mas ultimamente não vejo nem isso. Nem aos próximos é dado esse direito, né? Esse amor, esse cuidado. Não é nem amor, um cuidado, um zelo, digamos. Então, a gente precisa ter uma consciência. O que Jesus diz? Que devemos confiar no amor do Pai. Não podemos associar, por mais que tenhamos uma situação difícil com o pai biológico, ou um pai que sumiu na vida, aí tem o padrasto, mas nunca o padrasto vai substituir o pai biológico, né? Porque é uma relação muito forte, muito inconsciente da coisa. É um pai ausente. Pai Todo-Poderoso, ele pode se fazer ausente, mas ele tem os motivos. E mesmo que a gente não atenda às nossas solicitações, a gente também tem que entender os sinais que Deus nos dá. Se você está pedindo recorrentemente um assunto que não lhe é dado, qualquer assunto, não importa, material, é porque Deus não quer que você peça esse material. Ele está querendo que você peça algo, como aquelas graças de Nossa Senhora das Graças, das quais os raios não estão apagados. São as graças que ninguém pede, mas que Deus quer dar. Mas a gente é cabeçuda, a gente não quer receber. Nós não quer receber isso, porque não passa nem na cabeça. O que é que Deus quer passar para a gente? É pureza, pureza de coração, pureza sexual, comedimento, temperança, paciência, liberação de perdão abundante. Não adianta pedir graças abundantes se a gente não consegue dar um perdão abundante, né, gente? Eu mesmo tenho consciência que a minha falta de perdão me trava em muitas coisas. Mas é preciso insistentemente fazer, olha, dessa parte eu não consigo. Senhor Jesus, o Senhor me ajuda, entendeu? Por que não dar o perdão abundante se Deus também dá esse perdão abundante na sua misericórdia? E a gente não pede. Então, na verdade, eu não estou fazendo fardos, eu estou fazendo perguntas, porque isso também faz parte do meu ofício de historiadora. Eu estou fazendo perguntas. O questionamento também vale muito para mim. Isso é um retorno. Eu estou falando com o espelho e está voltando para mim. Mas, se lhe servir, fica o questionamento, que incomoda, né? Que às vezes o remédio para o fígado, você sabe, né? Para melhorar do fígado, você tem que comer amargo, muito amargo. Mais amargo do que doce. Vai comer amargo como se fosse doce? Não dá, né? A gente come mais doce, aí sobrecarrega o fígado, sobrecarrega o pâncreas, aí dá essa crise orgânica de diabetes, né? Então, comendo mais amargo é para melhorar o fígado, melhora o humor, teoricamente. Por que não? Então, eu vou deixar vocês com esses questionamentos, né? Fica aqui a análise, quer dizer, grande análise do Evangelho, né? Mas das leituras de hoje. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, já estamos chegando no segundo domingo da Quaresma. Não sei se vocês estão se arrastando, mas eu tô. Né? Não tô dizendo acaba logo a Quaresma, porque aí também não é assim, né? Mas tá uma montanha difícil, né? Tá difícil as coisas. Mas vamos lá, firme e forte. Eu ia dar um pitaco, esqueci no começo, mas vou dar agora. Você quer fazer um curso bacana, assim, na parte de cristandade, catolicidade? É a plataforma EAD do falecido Dom Henrique Soares, tá? Que está sendo mantida, tá de pé, custa R$25 por mês. Você pode fazer por boleto, se você não quiser fazer por cartão, né? Por Pix. Faça por boleto. Vale muito a pena, te dá acesso ilimitado para todos os cursos. E eu vou dizer, em um mês você não consegue terminar, pelo menos para mim não consigo, porque ele fala e eu tenho que digerir aquilo, porque é muito profundo. Mesmo às vezes um vídeo de 10 ou 17 minutos, ou um áudio, ou um texto, que nem até no texto, foi que entendi por que assim, a criança recebe o batismo e depois, lá para frente, nós recebe o crisma. Tá certo que os padres falam sempre, né? Mas num desses cursos, que é o Mistério de Pentecostes, que eu estou fazendo, tem uma parte de um texto complementar que aparece e fala a importância do batismo e a importância do crisma. No batismo, então, para resumir, não sei se eu estou falando certo, mas para resumir, no batismo a criança é marcada
ela recebe a marca de Cristo, é apresentada a Jesus, ó, esse aqui é um cristão. Mas somente lá depois, na adolescência, quando nós passamos da comunhão, os 3 anos preparatório de comunhão e depois 2 anos de perseverança, que são 5 anos, que não é uma escola, né? É um preparatório, o crisma é a reafirmação, novamente, aí é o mistério de Pentecostes que acontece, é efusão, como se fosse Pentecostes ali dos apóstolos, para que a partir dali nos tornemos evangelizadores. A gente não se torna evangelizador quando é pequeno. A gente recebe a água do batismo como se fôssemos ali no Rio Jordão. Né? Recebemos o amor do Espírito Santo, somos marcados pelo sinal de Cristo, pela cruz de Cristo, apresentados a Cristo. Mas existe uma caminhada, né, da infância até a adolescência, em que nós somos preparados e, teoricamente, eram para sermos evangelizadores, darmos bons testemunhos. Aí sim, efetivamente, nos tornamos cristãos perante Cristo e evangelizadores, propagadores do Evangelho. Então, para mim, o curso está sendo muito importante, porque coisas que eu ouvia, mas que não dava muita liga, mas por que eu tenho que fazer crisma mesmo? Sabe, aquela pergunta que já foi respondida, mas não resposta que eu... Sabe, quando não é a resposta que cola em você, tipo, agora eu entendi, entende? Você deve entender. Então, assim, o curso vale muito a pena. Não o mistério de Pentecostes, todo que existe lá na plataforma do Dom Henrique Soares. Então, se você tá querendo algo diferente, tá com saudadinha do Dom Henrique, então você acessa lá que você mata as saudades dele, lembrando que ele não morreu, tá? O corpo, sim, está lá no túmulo, mas a alma e o espírito dele está em Cristo. Ele está muito vivo lá no céu, lá no coração de Jesus. E se para você tá difícil entender isso, peça para que Deus te prepare para enfrentar outras perdas, outras mortes em sua família, que isso dói bastante, de amigos, família, entes queridos, se você já não passou também. Mas se você já passou e ainda dói a perda da tua mãe, da tua avó, do teu pai, enfim, aquela pessoa muito querida, da esposa. Às vezes tem gente... eu ouço as homilias de um padre, recebo por WhatsApp. Ele falou de um ministro de Eucaristia, uma situação bem particular. Não é nesse contexto, foi em outro. Mas eu fiquei pasma, né? Porque esse ministro de Eucaristia perdeu a família inteira nuclear dele, acho que até sogro e sogra, não sei, também, num acidente de carro, e só ele sobreviveu. Perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu a sogra. Foi horrível. E só ele sobreviveu, provavelmente com sequelas, né? Então, qual que é o sentido de vida para esse ministro de Eucaristia se não servir a Cristo agora? É muito doloroso, gente. Ainda de uma vez só. Entendeu? Numa situação só. Olha, Deus dê força para ele. É claro que cada um de nós recebe uma cruz particular. Aquilo que eu passei de doença não é algo que outra pessoa suportaria, por exemplo. Essa situação que esse ministro de Eucaristia passou, eu tenho certeza, eu jamais conseguiria me levantar depois de uma situação dessa. Então, cada um tem suas dores e cruzes para carregar, e se acontece algo desse tamanho é porque nós podemos carregar, entendeu? Ou de repente a doença do padre Marlon Múcio, eu vou ser bem franca, eu não teria coragem de suportar tudo que ele suporta. Se não fosse, né? Cada um recebe a graça de Deus para o suporte. Mas o que eu quero dizer a morte é um mistério, mas a gente tem que entender como na oração do creio. Não é só o Pai Nosso que a gente tem que meditar, a gente tem que meditar também no creio. Cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna, amém. Então, se você ainda está difícil, a dor é difícil do luto, da morte, porque existem algumas situações que cada um pensa. Por exemplo, no meu caso, eu sempre penso assim, dos meus entes queridos. Eu tenho medo de saber onde é que a alma está. Eu não gostaria que estivesse no inferno, estivesse no purgatório. Então, eu sempre peço, né, para o Sagrado Coração, para o Imaculado Coração de Maria, Casto Coração de São José, está dando uma olhadinha, né, para as almas da minha família. Essa é a minha maior preocupação, porque a parte da vida eterna, por mais que eu não
entenda, que eu possa explicar, no fundo, eu acredito. Eu acredito que eu vou reencontrar com eles mesmo, né? Se, claro, eu passar, né, do meu juízo particular. Mas assim, eu tenho fé de que estão em Cristo, estão vivos. Maria não está morta, São José não está morto, nenhum santo está morto, Jesus muito menos. Jesus está ressuscitado, lindo, maravilhoso. Mas às vezes existem outras demandas, outras, por exemplo, a pessoa me deixou, por exemplo. É um pouco de egoísmo, né? A pessoa me deixou. Ou a pessoa morreu de morte morrida, bem morrida, virou comida de verme, por exemplo. Quando o fim é fim total, entendeu? Então cada um tem uma perspectiva da morte, uma visão da morte. Então é preciso trabalhar isso. O luto, gente, pra mim durou 3 anos o luto. 3 anos. Sendo que na noite em que aconteceu, né, que a pessoa foi, eu vi, quer dizer, vi não, eu tive uma percepção de que ele foi recolhido por Nossa Senhora. Por isso que foram 3 anos dolorosos, mas não necessariamente a partida do meu pai. O que doeu muito foi, assim, as coisas que eu tive que resolver por, assim, largou tudo em cima de mim, né? Aquilo foi doloroso. De eu ter que resolver muitas coisas, de assumir o lugar da pessoa que faleceu. Aquilo doeu mais, porque a certeza de que a pessoa estava em boas mãos, isso eu tinha, a alma dele, né, da que partiu, eu tinha certeza. Né? E tanto é que de lá pra cá é a mesma coisa que eu sinto. Uma saudade muito, como diz, uma saudade alegre. Não é uma saudade dolorosa e tal. Doía, sim, mas eu tinha certeza que a alma da pessoa querida está em boas mãos, ainda está. Então isso já é o primeiro passo, penso eu, na compreensão, não o entendimento, mas na compreensão da vida eterna. Não é só retórica, não é fazer como Marta, não, Senhor Jesus, eu creio que meu irmão vai estar, Lázaro vai estar lá na vida eterna, vai ressuscitar. Não é isso, não é afirmação teórica como papagaio, como coaching, não. É você, dentro de você, dentro do seu coração ter a certeza, não, está em boas mãos, eu confio em Jesus, eu confio que está tudo bem. Eu não estou bem, quem ficou não estou bem, não está bem. Mas eu vou superar isso porque isso é um sinal de que eu daqui posso encontrar com a pessoa lá depois que eu passar do juízo particular ou o juízo final, né? Quando eu falo isso é morte mesmo. Então eu gostaria de deixar claro isso. Então às vezes tem muita gente sofrendo ainda por conta de Dom Henrique, mas não vamos nos lamentar, ele está bem. Eu olho assim o vídeo dele, ele deve estar ensinando lá no céu, né? É duro para quem conviveu mais com ele, né? Então, mas se você é como eu, que não conheceu ele, sempre acompanhou, admirou o trabalho dele, talvez você chore um pouquinho, mas faça a experiência, né? Peça a graça de Deus da compreensão da morte para a vida eterna. Cada um tem que passar, tem que fazer também uma experiência de Deus, em Deus, com Deus, sobre esse assunto. Porque uma hora também vamos começar a perder entes queridos, mais próximos. E infelizmente é bom pensarmos daquelas relações que aparentemente estão presentes e na frente da gente, mas que de uma hora para outra pode sucumbir. Por quê? Porque nós vivemos em conta do quê? Do coronavírus e acidente de trânsito. Pelo menos no Brasil é assim. Sequestro, às vezes um filho, uma filha querida que topa com uma pessoa ruim, com arma de fogo, facada, drogas, né? Tráfico. Ixi, eles não sabem. E tem que saber entregar a alma da pessoa para Cristo. Porque ela depende, naquela hora, ela depende também da gente, da nossa intercessão, sabia? Você não pode simplesmente, morreu, acabou. Não é para você ficar chorando em cima da lápide. É para, sabe, não é isso. Você tem que ter certeza que ali tá só um registro, ficou os restos mortais, vai virar até pó. Sabe? Com coronavírus, sem coronavírus, quando for abrir o caixão daqui a 30, 40 anos, só vai ter pó. Eu não sei porque o pessoal crema. Porque não tem espaço. Gente. Vira pó. Já me falaram quando abriram o caixão da minha avó lá. Virou tudo pó. Entendeu? Tem situações até que ainda existe até o vestido, o cabelo no crânio. Aí é duro, né? Mas sabe, é um papo meio mórbido. Mas a gente tem que entender que a matéria some.
O corpo ressuscitado em Cristo é outro nível. Não tem nem o que pensar muito, não delira muito sobre esse assunto. A gente só tem que acreditar nisso, no que nós falamos, no creio. E antes de recitar o creio de forma mecânica, medite cada passo a passo, principalmente no final, né? Certo? Eu tô dizendo isso, eu nem sei porquê. Dom Henrique nem era tão próximo a mim. E também, como eu passei por uma experiência de perda material, né, digamos, da presença física de uma pessoa, eu tive a experiência de ver que a alma é imortal mesmo. E por que eu tive essa experiência? Porque uma vez depois da minha reconversão, eu tive um período antes de acreditar em reencarnacionismo. E quando eu recitava o creio, toda vez depois da oração eu falava, Senhor, eu não acredito nessa parte aqui. Não tá entrando, não tá colando, sabe quando não cola? Entendeu? E eu falava, essa parte aqui, ressurreição dos mortos, não tá difícil. E aí eu passei por essa experiência, dolorosa, lógico, mas aí, nossa, né, muita misericórdia de Deus mesmo para me revelar da importância da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Aí eu abandonei o reencarnacionismo, de vez. Eu não acredito mais em reencarnacionismo. Não acredito. Não acredito, não acredito. Então, para mim, foi uma parte muito fundamental, né? Não sei para quem que vai ter que para ouvir isso. Período quaresmal, né, também é uma reflexão sobre a morte, né? Mas a gente precisa também superar um pouco o luto. Se você vive um luto eterno da perda... que eu já conversei com uma pessoa que disse que perdeu a mãe fazia uns 20 anos e disse que aquilo ainda doía. Um senhor já. Gente, mas aí é muito tempo. Muito tempo. Não vamos ser negligentes nessa parte. Não deixa cozinhando a dor, né? Reze bastante para que, se não for curado essa parte, pelo menos que Deus lhe dê a compreensão da ressurreição. Se você tem curiosidade de saber onde é que está a alma, não vá procurar os médiums. Não procure isso. Procure Jesus. Entrega essa alma querida para Jesus no sacrário, que Jesus vai ter misericórdia de preparar com o Espírito Santo o teu entendimento aí, e você vai entender. E vai ser mais, digamos, mais palatável, não fácil, mais palatável a questão da morte física. Entendeu? Talvez você seja até um intercessor na parte de consolar pessoas que perdem entes queridos. Falta muito isso também. Pessoas que passam a dar um bom testemunho da ressurreição, né, dos mortos, da ressurreição, a vida eterna da alma, católico e cristã, para os outros. No pós-velório. No velório não tem o que fazer muito, deixa a pessoa chorar. É um direito de todas as pessoas. Mas o pós... Esse pós não pode durar 20 anos, gente. Esse pós tem que ser trabalhado. Certo? Gente, desejo a todos, então, uma ótima quinta-feira. Já ultrapassei o limite do blá blá blá. E não deixe para trás esse assunto. É um assunto extremamente difícil. Ninguém quer pensar nisso. Aí quando acontece, todo mundo é pego de calças curtas. Todo mundo chora. Tem gente que quer ser enterrado junto com o morto, né? Tem gente que morre em velório, gente. Principalmente casais, né? Morreu o cônjuge, a mulher morreu. Foi um caso aqui, um vizinho, uns 30 anos atrás. A mulher morreu, o homem morreu, a mulher chorou tanto que teve um ataque cardíaco. Teve que enterrar também. Ai, tristeza. Entendeu? Então, por favor, gente. Ou fica desolado, vira um zumbi, né? Muitas viúvas não aceitam a morte, aí se entope com livro. Vai sempre no sebo comprar romance para distrair a cabeça, para não ter que pensar naquilo. Então, às vezes, a gente precisa de coragem para pensar e digerir. Digerir mesmo. Vai ser difícil, mas tem que digerir, entendeu? Tem que digerir, fazer a digestão desses assuntos difíceis. Não ficar chorando e falando, eu tô com saudade, eu tô com saudade. Não, sua saudade tem que ser uma saudade saudável. A saudade de vou encontrar com a pessoa na vida eterna. Mas para isso, euzinho e vocêzinho, precisa fazer uma boa caminhada para encontrar com a pessoa. Até lá você reza pela purificação da alma dessa pessoa que faleceu e que está no céu. Né? Tá certo. Sagrada Família cuide de todos nós, dos nossos corações. Né? Pedir que São José também, ele é o pai da boa, ele é o patrono da boa morte, né? Porque ele foi assistido por Nossa Senhora São José foi assistido em sua morte por Jesus e Nossa Senhora. Nossa Senhora também, ela teve uma boa morte,
né? Na verdade, uma dormição, né? Nossa Senhora foi um caso à parte, né? Foi com o corpo inteiro, ali foi corpo, alma e espírito inteirinho para Jesus, né? Jesus não deixou nem um pedacinho do fiapo do cabelo de Nossa Senhora aqui na terra, levou tudo, né? Que bom, certo? Tá bom? Então tá certo. Paz e bem.